Ora, bom dia a todos novamente. Então dar início ao webinar de Resiliência dos Sistemas de Abastecimento de Água e ter aqui uma perspectiva legal, perspectiva de enquadramento legal e os desafios operacionais que teremos que enfrentar. Antes de mais, quero agradecer a vossa participação e presença neste webinar. Destaco que este webinar será gravado, aliás, já está a ser gravado, e será partilhado posteriormente via link para o e-mail dos participantes registados, no espaço de 5 dias, para poderem depois rever o webinar. Este webinar é uma organização conjunta da APDA e da sua Comissão Especializada da Qualidade da Água com a ERSAR, e pretende discutir a transposição da diretiva, a diretiva REC, Resiliência de Entidades Críticas, para o contexto nacional. A SECA, a Comissão Especializada da Qualidade da Água, tem perseguido este tema, o tema da resiliência das entidades gestoras, e como tal, reconhecendo a importância desta diretiva e do seu modelo de transposição, estabeleceu este contacto com a ERSAR, que tem participado ativamente na transposição desta diretiva, na sua aplicação ao direito nacional, para promovermos este webinar e tornar um pouco mais público a discussão relativamente à resiliência das entidades críticas e das diversas entidades gestoras. O webinar terá 3 momentos: um pequeno enquadramento do trabalho desenvolvido pela Comissão, que será apresentada pela Ana Rita Tavares, e depois temos o nosso orador, o Luís Chimas, que trará a perspectiva da ERSAI, a perspectiva regulatória relativamente à diretiva REC de resiliência de entidades críticas. No final, teremos um momento para resposta às questões, que devem ser colocadas na caixa de questões e respostas que têm disponíveis na aplicação da Zoom. Sem mais delongas, vou apresentar a nossa primeira oradora, que fará o enquadramento da sessão, na perspectiva da Comissão Especial da Qualidade da Água. Nossa primeira oradora é Ana Rita Tavares, da Água do Douro e Paiva, que integra a área de sustentabilidade empresarial da área do Douro e Paiva, e é um membro ativo da Comissão Especializada da Qualidade da Água. Ana Rita. Olá, bom dia. Então eu vou partilhar convosco uma pequena apresentação. A pergunta da praxe, eu penso que estarão todos já neste momento a ver. Então, eu em breves minutos vou apresentar as principais conclusões de um encontro técnico que realizamos, estou a falar da Comissão Especializada da Qualidade da Água, no ano passado, sobre resiliência das entidades críticas. O nosso ponto de partida foi simples. Nós sabemos, e todos vós que estão aí a assistir, sabem e sentem que o setor da água enfrenta hoje riscos que há anos atrás não estavam no nosso radar. Estou naturalmente a falar das alterações climáticas e eventos extremos. Tivemos agora recentemente, por exemplo, a tempestade Christie. Estamos a falar de ameaças humanas como ciberataques e terrorismo e, não menos importante, mas muitíssimo importante, a ruptura na cadeia de fornecimento global. A título de exemplo, um mês e meio antes do nosso encontro, tivemos o apagão. Alguém imaginaria, há uns anos atrás, uma situação desta dimensão, desta magnitude e que foi extremamente complexa para as entidades gestoras? Foi para responder a esta realidade que reunimos e sentamos à volta de um painel entidades gestoras, especialistas de cibersegurança e de gestão de emergência. Isto para quê? Para então debater, partilhar experiências, porque eu acho que nós aprendemos muito com as experiências e com os exercícios dos outros, e identificar o que era e é ainda preciso fazer. O encontro organizou-se em 4 grandes temas. O primeiro tema foi infraestruturas críticas, um segundo tema sobre gestão de emergências, um terceiro tema de cadeia de fornecimento e o quarto e último tema foi casos reais de disrupção. Estes casos reais foram partilhados por 4 entidades gestoras e, no meu ponto de vista, foram o momento mais valioso da sessão. Durante o encontro, aproveitamos e auscultamos os participantes em tempo real via Mentimeter.
E os resultados desta auscultação foram efetivamente reveladores. Apesar da dimensão da amostra, que foram cerca de 130 participantes, conseguimos percepcionar que a maturidade do setor é ainda muito heterogénea. Muitas entidades não têm planos formalizados, não têm sequer fornecedores críticos identificados e apresentam níveis baixos de segurança física. Portanto, nós conseguimos, com esta auscultação, identificar algumas prioridades. E foi claro que é necessário reforçar a redundância e concluir o mapeamento das infraestruturas críticas. Deste trabalho, emergiram então 5 eixos estratégicos. Primeiro, estou a falar da gestão holística da resiliência. Um segundo, o reforço da cibersegurança. Um terceiro, a redundância e segurança da cadeia de fornecimento. O quarto, a cooperação e articulação entre entidades. Nós sozinhos não fazemos nada, portanto, nós aqui entramos numa cadeia de relação entre partes interessadas. E o último, a inovação e a adaptação organizacional. Mas acho que isso nós somos bons, os portugueses são bons a adaptar-se aos desafios, para não dizer dificuldades. É precisamente neste enquadramento que a diretiva REC, que vamos ouvir agora de seguida, se torna tão relevante. Obrigada. Muito obrigado, Ana Rita. Muito obrigado por este enquadramento, dos trabalhos que foi e está a ser desenvolvido pela Comissão Especializada da Qualidade da Água. Antes de dar a palavra ao Luís Chimas, quero recordar que podem colocar as vossas questões para serem respondidas no final da intervenção do Luís Chimas, no item Q&A, portanto, questões e respostas, que serão depois dirigidas ou à Ana Rita Tavares ou ao Luís Chimas. O Luís Chimas é um elemento, um colega, um companheiro profissional conhecido por todos nós. Ele é assessor do Conselho de Administração da ESAR, tem um conhecimento profundo em termos de controle da qualidade da água, altamente especializado nesta área, e de todo o enquadramento regulatório nacional deste setor. Ultimamente tem participado ativamente em tudo o que tem a ver com emergências, com o seu know-how e experiência acumulada, e para além desse saber que partilhará agora connosco, falará também especificamente sobre o trabalho que está a ser desenvolvido no contexto nacional em termos das entidades críticas no nosso setor. Luís Chimas, o palco é seu. Muito obrigado pela sua presença, participação sempre ativa e disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Bom dia a todos. Primeiro que tudo, um agradecimento à PDA em geral e à Comissão Especializada da Qualidade da Água em particular e ainda mais em particular ao Rui por ter feito este convite para vir aqui conversar um pouco convosco. Alguns sabem que eu gosto mais do presencial do que o online, mas vou dar a mão à palmatória que seria difícil no presencial ter uma audiência tão vasta, mais de 400 pessoas neste momento a assistir e, portanto, de facto, esta metodologia, não permitindo o contacto direto entre os oradores e os presentes, mas de qualquer forma conseguimos levar a nossa mensagem mais longe e espero que ela tenha a importância que esta audiência merece. Eu vou partilhar aqui a apresentação, esperando que tudo corra bem. Vou pôr em modo de apresentação. Ok, agora é só trocar aqui os monitores. E pronto. Julgo que estará a aparecer aí já tudo direitinho. Confirma-se. Muito bem. A Ana Rita já falou, nós estamos mais ou menos um ano depois do apagão. Entretanto, tivemos outro grande evento
que veio colocar a resiliência dos sistemas de abastecimento de água outra vez à prova. Curiosamente, eu comentava aqui, antes de entrarmos, que ambos os eventos aconteceram no dia 28, mas isto não quer dizer nada, ou pelo menos eu acredito que não quer dizer nada. O dia 28 não tem nada de especial, é apenas uma curiosidade. Eu gosto de começar sempre por fazer um pequeno enquadramento, e, portanto, neste pequeno enquadramento iria falar assim de alguns números e de algumas ideias que nós temos que ter presentes relativamente à nossa presença no planeta e à influência que nós temos, nomeadamente no que diz respeito à água. Porque às vezes estes enquadramentos são essenciais para nós percebermos as consequências da nossa atividade. E assim, muito rapidamente, o nosso planeta, que tem mais ou menos 4,5 mil milhões de anos, ou pelo menos nós acreditamos que sim, os primeiros hominídeos apareceram há 5 milhões de anos e até há cerca de 12 mil anos, quando se deu a Revolução Agrícola, a verdade é que nós vivíamos numa harmonia com os ecossistemas que existiam no planeta, porque tínhamos aquela prática de caçador-recoletor, em que nos deslocávamos para os sítios onde tínhamos os recursos que precisávamos para a nossa sobrevivência e depois, quando eles deixavam de estar disponíveis, nós avançávamos para outro sítio e, entretanto, a natureza tinha tempo para recuperar aquilo que nós tínhamos consumido. Com a Revolução Agrícola tudo isso mudou, porque tornámos-nos sedentários e a água passou a ter um papel preponderante porque ela era essencial e continua a ser essencial para a produção agrícola. E, portanto, o homem começou, de alguma forma, a alterar os ecossistemas para poder ter a sua água disponível. Depois, no século XVI, tivemos aquilo que se chama a Revolução Científica, em que o homem definiu uma estrutura que ainda hoje utilizamos para o progresso científico e para o conhecimento científico e que nos ajuda a ir resolvendo os problemas que nós vamos encontrando. E depois há o século XIX, que é um século extraordinariamente importante por causa da Revolução Industrial, que tem, como todas as revoluções, o seu lado positivo e o seu lado menos positivo. O lado positivo porque nos permitiu chegar até onde nós estamos, com o nível de desenvolvimento onde estamos, o século XXI, o século da inteligência artificial, o século dos grandes dados, o século da informação. Mas este século XIX é um século que é também muito determinante, porque é a partir daqui que nós começamos a ter, de facto, uma influência muito direta naquilo que são as nossas condições de habitabilidade do planeta. Outro aspecto muito importante, e todos nós que estamos no setor da água certamente sabemos isto, mas eu acho que nunca é demais recordar que a quantidade de água que temos no planeta é constante. É esta que aqui está, mais ou menos, cerca de 1.400 milhões de metros cúbicos, de quilómetros cúbicos, peço desculpa, de água, e é com esta quantidade de água, nos diversos estados em que ela está e nos diversos depósitos em que ela está, é com esta quantidade de água que nós temos que gerir a nossa existência no planeta. Sendo certo que ela é exatamente a mesma quando nós éramos 1.000 milhões, ou quando agora somos 7 ou 8 mil milhões, ou quando seremos 10 ou 11 mil milhões, que será provavelmente a população máxima que o planeta atingirá nas próximas décadas. E, portanto, este aspecto é muito importante ficar retido nas nossas mentes, que nós temos exatamente a mesma quantidade para muito mais pessoas e para muito mais atividades que necessitam da água. Depois temos o ciclo da água, que eu propositadamente coloquei mais pequeno do que o ciclo urbano da água, porque nós hoje em dia damos muito mais importância ao ciclo urbano da água do que propriamente ao ciclo da água. Esta questão de ser um ciclo reforça o aspecto da quantidade de água ser constante, porque a água circula neste ciclo da água que nós aprendemos nas escolas primárias, mas depois nós vamos a este ciclo da água, retiramos água através do processo de captação, tratamos, utilizamos, descarregamos, voltamos a tratar
e devolvemos ao meio, e agora até já nem devolvemos todo ao meio, agora até já reutilizamos alguma dela e até queremos reutilizar mais dessa água. E, portanto, o ciclo urbano da água é, de facto, um procedimento que nós introduzimos e que não estava previsto na natureza e que nós temos que procurar que seja o menos disruptivo possível para o ciclo da água, porque o ciclo da água é essencial para se manterem as condições de habitabilidade que nós e todas as outras espécies que existem no planeta necessitamos. E depois tudo isto numa estratégia, que é a estratégia dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a estratégia que norteia, em princípio, cerca de 200 nações que constituem o nosso planeta. Sendo que a água e o saneamento, no ODS 6, acabam por ter um papel central, porque se nós rapidamente começarmos a olhar para outros ODS, as relações são óbvias. A água e o saneamento são fundamentais para erradicar a pobreza, são fundamentais para acabar com a fome. Não que a água mate a fome, mas ela é essencial para produzir alimentos que matam a fome. É essencial para a vida saudável. Se não tivermos a água necessária para satisfazer as nossas necessidades básicas, não temos a disposição necessária para termos uma educação de qualidade, para estudarmos. A igualdade de género, recordo com saudade a Catarina de Albuquerque, quando ela dizia que a falta de água, por exemplo, nas escolas, para condições de higiene, criava uma desigualdade de género, porque as meninas, as adolescentes, durante alguns dias por mês não podiam ir à escola porque não tinham as condições de higiene necessárias para aquelas alturas em que tinham o seu período, e com isso perdiam alguns dias de educação e os rapazes ganhavam relativamente às meninas por não haver condições de higiene nas escolas. E, portanto, a falta de água e de saneamento também cria desigualdade de género, e a Catarina de Albuquerque lembrava muito isto. Para não deixar de falar nas cidades e comunidades sustentáveis, a sustentabilidade sem água é impossível, sobre a redução das desigualdades, sobre o crescimento económico, na prática, sobre as energias renováveis, nós que valorizamos tantas energias renováveis em Portugal, sendo que grande parte dela é produzida com o recurso à água no nosso país, como todos sabem. E, portanto, a água assume sempre um papel central, e também aqui nesta estratégia que o planeta tem para os ODS até 2030. Depois, um outro aspecto, porque os números às vezes são um bocadinho diferentes daquilo que são as nossas percepções. Isto são dados do Banco Mundial, e reparem que o que está aqui representado é a disponibilidade de água doce em recursos internos. Portanto, estamos a falar da água que cada Estado tem, quer a CAI, através da precipitação, quer depois a água que tem, quer de superfície, quer a água subterrânea, e, portanto, a quantidade de água per capita que cada Estado tem. E eu coloquei aqui alguns para se dar nota que, por exemplo, nós se calhar não imaginaríamos que a Grécia tem mais água per capita do que Portugal, ou que Portugal tem mais do que a média da União Europeia, tem mais do que Espanha, tem mais do que a Bélgica e do que a Dinamarca. E, portanto, estes dados, naturalmente os dados têm a frieza dos números, e nós sabemos que depois as assimetrias regionais que existem desconstroem um bocadinho estes dados, mas estes dados mostram, acima de tudo, que nós temos que ter sempre presentes que a utilização da água é, acima de tudo, uma questão de gestão da quantidade de água que nós temos e da adequação das nossas atividades face aos recursos que existem. E, portanto, desconstruir aquela ideia de que Portugal terá falta de água. Há outros países com muito menos água por habitante do que Portugal e que aparentemente não têm falta de água. E, portanto, nós temos que olhar para isto também numa perspectiva de gestão, naturalmente de uma gestão sustentável. Depois a questão do valor. Qual é o valor que a água tem? E, naturalmente, nós atribuímos, há sempre um valor calculável, que é aquele que está relacionado com a exploração que nós fazemos, com a utilização que nós fazemos da água, e depois aquele valor incalculável que é a sua indispensabilidade à vida. Mas, apesar de tudo isto, é possível
chegar a alguns números e saber, por exemplo, que uma crise da água afeta o equivalente a 60% do produto interno bruto global do planeta. E, portanto, estamos a falar de cerca de 58 trilhões de dólares, que é um valor muito significativo. Há outros estudos, por exemplo, que, fazendo uma avaliação contabilística dos recursos que o planeta tem, a água, em termos contabilísticos, vale muito mais, por exemplo, do que as reservas de petróleo ou do que as reservas de pedras preciosas como os diamantes. E, portanto, esta questão do valor é uma questão que já nem se deve calcular, porque ela, de facto, tem um valor que é calculável e tem outro valor que é um valor intangível, que é a sua indispensabilidade à vida, mas, de facto, mesmo quando não consideramos o valor intangível, quando consideramos só o valor calculável, é, de facto, o recurso mais valioso que o planeta tem. Feito este pequeno enquadramento, vamos então falar da segurança da água. Os conceitos de safety e security, sabem alguns que eu costumo dizer que a língua portuguesa, deste ponto de vista, é muito mais evoluída do que, por exemplo, a anglo-saxónica, porque eles precisam de duas palavras para descrever exatamente a mesma coisa. O que eu costumo dizer é que, bom, nós quando falamos de segurança, obviamente falamos de safety e de security. Os ingleses precisam de fazer essa distinção. A verdade é que nós temos só uma palavra. Às vezes a questão das definições é discutível, mas é importante que nós uniformizemos a nossa abordagem. A safety normalmente relacionada com a qualidade da água, com a qualidade do produto, a security naturalmente relacionada com a proteção física, com a proteção ciber e também com a disponibilidade da água para os usos que nós necessitamos. E, portanto, é tendo presente estas duas componentes que nós olhamos para a segurança da água. E quando nós vemos algumas abordagens estratégicas que são feitas relativamente à segurança da água, e, por exemplo, podem ver aqui no lado esquerdo a abordagem da UN Water, das Nações Unidas na vertente água, o que é que eles chamam water security, qual é a componente da security da água, na prática acaba por englobar isto tudo. E engloba coisas tão dispares como, naturalmente, a água para consumo humano, mas depois também a manutenção dos ecossistemas, a questão das atividades económicas e a relação com as alterações climáticas, sem esquecer que tudo isto só é possível ser gerido se tivermos uma boa governança, se tivermos uma cooperação entre países, nomeadamente quando temos bacias hidrográficas partilhadas, como é o caso de Portugal e de Espanha, mas a Europa tem situações muito mais complexas com bacias hidrográficas partilhadas por muito mais países, a questão do financiamento, que é fundamental, e a questão da paz e da estabilidade política. A gestão da água é essencial nesta matéria, e a paz e a estabilidade política são essenciais para nós fazermos uma boa gestão da água. E gostava de pegar neste ponto para também deixar aqui como curiosidade, e podem consultar, alguns certamente conhecerão, deste Pacific Institute, que é uma organização americana, que tem este mapa muito interessante, que é uma cronologia dos conflitos relacionados com a água. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar no setor da água, dizia-se que a água vai ser o mote para a Terceira Guerra Mundial. Ora bem, a água sempre foi o mote para conflitos. E nesta cronologia estão identificados quase 3.000 conflitos, em que a água às vezes é o gatilho para o conflito, outras vezes é uma consequência ou é afetada por causa do conflito, mas podem ver que desde que a humanidade começou a fazer registros, portanto, desde o tempo dos persas, da Mesopotâmia, quando apareceu a escrita, que já estão registados cerca de 3.000 conflitos. Mas se nós darmos um bocadinho a malha e formos ver os conflitos que decorreram desde 2020 até agora, e aqueles conflitos em que a água foi o desencadeador desse conflito, nós temos mais de 600 conflitos identificados. Ou seja, nesta década que estamos a viver, há mais de 600 conflitos
que foram desencadeados pela água. Eles estão geograficamente aqui expostos. Depois, quem consultar este site pode ver com detalhe o que é que está aqui explanado. Naturalmente, nos últimos tempos aparecem muitos conflitos relacionados quer com a guerra da Ucrânia, quer com o conflito que está a decorrer na faixa de Gaza, mas é interessante e ao mesmo tempo desanimador verificar que nestes primeiros 6 anos, 7 anos, 6, 7 anos desta década, já tivemos mais de 600 conflitos por causa da água, praticamente em todos os continentes, fazendo aqui exceção ao continente australiano. Deixo-vos aqui também, das fontes mais credíveis, como a água é importante. Há mais de 260 bacias hidrográficas partilhadas por 2 ou mais países e, portanto, são sempre um momento de tensão. Nós temos essa experiência aqui com os nossos hermanos espanhóis, que sempre que há problemas, nomeadamente problemas de seca, a água é um problema de tensão. Às vezes a água é um problema de tensão também internamente. Não vou querer discutir aqui a questão dos transvados, mas quando se fala dos transvados, uma questão que vem à discussão e que vem sendo ponderada é realmente a tensão norte-sul que pode ser criada e, portanto, são questões muito importantes para o desenvolvimento das crianças, importante para o desenvolvimento económico do mundo, porque se prevê que até 2050, o Banco Mundial prevê que até 2050 possa haver um declínio no produto global bruto de 6%, relacionado com as questões de disponibilidade e qualidade da água. E depois, as questões da segurança relacionadas com os tais fenómenos climáticos extremos ou com os atos hostis que o homem pode exercer. São muitos os exemplos. Hoje em dia é muito fácil recolher esta informação e, portanto, deixo-vos aqui alguns. Naturalmente, a questão ciber está muito presente, mas também estão presentes as questões relacionadas com ataques terroristas e até com alguns incidentes, como é o caso deste que está aqui embaixo do lado esquerdo, passado no Reino Unido, com alguns incidentes que têm um impacto direto na qualidade da água. Portanto, estas questões da segurança da água são questões muito presentes e muito atuais. Deixo-vos aqui também como exemplo que já em 2016 a França tinha um planeamento de como é que se tenta atacar a questão do terrorismo, sendo que a água era um dos aspectos que é consagrado neste planeamento da França. No caso português, na vertente safety, nós demorámos praticamente 20 anos desde que começámos a fazer alguma coisa sobre os planos de segurança da água em 2005 até chegarmos a 2023 com um quadro legal em que a avaliação do risco, quer nas zonas de captação, quer nos sistemas de distribuição, quer nas redes prediais, passa a ser obrigatório por lei e, portanto, temos um quadro regulatório obrigatório. Portanto, eu diria que na vertente safety, implementando o quadro regulatório que existe, nós estamos razoavelmente bem protegidos e, portanto, e toda a extensão do sistema, não é? Desde a captação até à torneira. Na questão security, temos algumas iniciativas, algumas entidades gestoras naturalmente também já avançaram bastante nesta matéria, mas como bem demonstrou a Ana Rita na sua intervenção, ainda há um longo caminho a percorrer. É importante nós também uniformizarmos conceitos e deixo aqui a questão do acidente e do incidente, sendo que o acidente naturalmente são causas naturais ou involuntárias e o incidente normalmente há um ato hostil que
que é executado por alguém e que pode ser dirigido aos sistemas de abastecimento de água. Depois, no modelo de regulação da ERSAR, existe um índice de segurança e resiliência, que naturalmente é sempre discutível, os seus resultados são sempre discutíveis, mas a verdade é que ele procura, numa primeira abordagem, ele certamente melhorará numa próxima geração, mas numa primeira abordagem já é bastante abrangente, porque abrange as questões da governança, da gestão do risco, da comunicação e do planeamento. A comunicação é um aspecto essencial. Eu sempre considerei que a comunicação era um aspecto essencial, porque, de facto, numa situação em que a resiliência, a nossa capacidade para reagir a situações imprevistas é colocada à prova, a nossa capacidade de comunicar e de comunicar bem é determinante para a resolução do problema. Quando fazemos essa avaliação, os últimos dados aqui estão, no serviço de abastecimento de água, as altas têm uma nota de 18 valores e as baixas têm uma nota de 11 valores neste índice de segurança e resiliência. Isto naturalmente em média. Se é verdade que do ponto de vista do abastecimento em alta, se pode dizer que este 18 é representativo do setor, porque todas as entidades gestoras têm uma nota bastante boa, uma classificação bastante boa neste índice de segurança e resiliência. No caso das baixas, esta média é uma média que esconde um número muito significativo de entidades gestoras que têm uma classificação abaixo da nota positiva, embora estes índices não sejam avaliados nessa perspectiva, mas se nós olharmos para isto numa escala de 0 a 200 ou de 0 a 20 valores, de facto mostra aquilo que a Ana Rita acabou por dizer, que realmente ainda há um longo caminho para percorrer e que há, utilizando a expressão que referiu, uma maturidade muito heterogénea, nomeadamente no abastecimento em baixa, relativamente a estas questões. Eu posso-vos dizer, a título de curiosidade, para quem esteve presente na Expo Água ouviu, eu fiz lá uma apresentação sobre, nomeadamente sobre o apagão e as consequências do apagão, e no final o diretor do jornal Água e Ambiente perguntou-me que classificação é que eu dava ao setor nestas matérias da segurança. E a resposta que eu lhe encontrei, porque nós não temos uma classificação para dar, não temos uma nota, mas a resposta que encontrei é que num tão grande número de entidades gestoras, certamente vamos ter uma distribuição normal, e uma distribuição normal tem poucos alunos com notas muito baixas, poucos alunos com notas muito altas e depois um número significativo com uma nota média. Portanto, eu daria, à partida, uma nota de 10, 12. Este índice de segurança e resiliência não foge muito a esta classificação. Falemos agora, então, de algo que nós consideramos muito nosso, que é o improviso. Nós trabalhamos muito, às vezes, a confiar no nosso improviso. Quero-vos dizer que estas imagens foram produzidas, obviamente, por inteligência artificial, elas não são reais, mas aquilo que isto representa duas situações que nós não queremos. Nós não queremos estar na sala de operações e o cirurgião de repente parar para ler alguma coisa num livro porque não sabe ou não se lembra como é que se faz, ou não queremos estar dentro de um avião que está a cair e o piloto estar a consultar no manual de operações o que é que deve fazer naquela circunstância. Estas são duas situações de limite em que nós estamos à espera que os responsáveis sejam capazes de reagir sem terem que parar para pensar. Ou seja, que as suas respostas estejam de tal forma treinadas e tipificadas que, numa situação imprevista, eles sejam capazes de tomar a melhor decisão no menor espaço de tempo possível. Eu diria que, no caso dos sistemas de abastecimento de água, e se quisermos alargar também aos sistemas de tratamento de águas residuais, nós não precisaremos de responder em segundos como estes dois profissionais precisam de responder, mas também temos que adquirir esta capacidade de responder muito rapidamente. E, portanto, esta questão do improviso
é um improviso que deve ser trabalhado. Porque este improviso e esta capacidade que nós podemos ter de rapidamente encontrar uma solução para uma situação que não estava prevista, ele muitas vezes ele surge pela necessidade de termos uma determinada pressão e responsabilidade no momento, vamos ter que tomar uma decisão perante essa situação, temos que ser capazes de pensar rápido, de ponderar rapidamente qual é a melhor opção, mas para fazermos isto tudo temos que ter conhecimentos e habilidades prévias e capacidades prévias, ou seja, temos que ter estas matérias estudadas e temos que ter prática e preparação, ou seja, tivemos que fazer exercícios. Na prática, de facto, o improviso, a capacidade de improvisar, dá muito trabalho. Isto recorda-me, quando eu era miúdo e recebia as notas do liceu em minha casa, um dos itens que lá vinham, e todos nós fomos alunos, sempre reclamámos nos nossos testes, nos nossos exames, nós nunca fizemos um exercício daquele tipo nas aulas e o professor inventou aquele exercício. Nós tínhamos um item de classificação que era a aplicação dos conhecimentos adquiridos em situações novas. E na prática o improviso serve para isso, para nós aplicarmos os nossos conhecimentos adquiridos em situações que não estavam previstas. Mas nós planeámos e preparámos situações se calhar equivalentes ou que podem ter uma abordagem equivalente. E, portanto, esta questão do improviso, ela deve-se manter, nós devemos ser capazes de ser flexíveis perante o imprevisto, mas tem que ser um improviso que tenha por trás todo um trabalho de preparação, de estudo, de capacidade de reação e, acima de tudo, muitos exercícios para que nós saibamos tomar as melhores decisões nesses momentos. Deixo-vos aqui alguns exemplos. Neste caso, o exemplo inglês, isto já é legislação de 1991, já é do século passado, em que fica muito claro o que é que já os ingleses previam para as entidades gestoras. Elas tinham que planear, tinham que responder aos incidentes, tinham que fazer testes e exercícios e tinham que cooperar e partilhar informação. Outro aspecto que a Ana Rita referiu também muito bem, a partilha. A partilha é fundamental, ser capaz de serem criadas sinergias e de nós partilharmos as nossas experiências com outros para avançarmos todos em conjunto. A abordagem holandesa um bocadinho diferente, mas no mesmo sentido, com, por exemplo, a criação de equipas de peritos para situações de crise. Uma equipa, por exemplo, para as questões relacionadas com o ambiente e com a água para consumo humano, uma equipa para as questões relacionadas com eventos de radiação e uma equipa, uma rede de laboratórios para incidentes relacionados com ataques terroristas. E, portanto, isto são abordagens que tornam o improviso muito menos improvisado e muito mais trabalhado. No caso português, nós também, apesar de recorrermos muito ao improviso, nós também temos trabalho feito que pode ser recuperado para nos prepararmos para situações futuras. Deixo-vos aqui alguns exemplos. Não posso deixar de referir este projeto piloto que fizemos quando o Papa veio às comemorações do centenário das aparições em 2017, que foi a primeira vez que se fez um trabalho neste sentido ao sistema de abastecimento de água, neste caso ao sistema de abastecimento de água Fátima. Depois, todo o outro acompanhamento a outras situações, como as situações de seca ou como as situações relacionadas com os incêndios, em que são emitidas algumas medidas que podem ser aplicadas para estas situações, que são situações que fogem à normalidade e que precisam de ser trabalhadas. E, portanto, toda esta experiência é uma experiência que deve ser recuperada e deve ser mantida ativa nas nossas capacidades de reação às situações de emergência. Naturalmente, impossível não falar da pandemia, não foi assim há tanto tempo, embora nos pareça muito distante. A verdade é que o setor da água reagiu de uma forma muito positiva e, portanto, é importante não perdermos o que fizemos nessa altura, porque mais tarde ou mais cedo vamos precisar outra vez desta capacidade de reação. Pode não ser numa pandemia,
mas pode ser, por exemplo, numa situação de uma contaminação microbiológica inesperada, que pode ser nacional, regional ou local, não sabemos, mas pode acontecer e, portanto, nós temos que ter estes procedimentos sempre presentes para sermos capazes de aplicar os tais conhecimentos adquiridos em situações novas. E depois tudo isto tem vindo a ser gradualmente introduzido no quadro legal. E sabem, têm presente que o artigo 12º do 69/2023 diz, no número 4, que todas as entidades gestoras têm que ter estes procedimentos de comunicação e resposta para situações de emergência relacionadas com a qualidade da água. Há uma referência, falaremos mais à frente, da necessidade de garantir a segurança da informação e, portanto, falarei também no regime jurídico da cibersegurança e a preparação, termos os procedimentos de preparação, prevenção, resposta e reposição da normalidade para atos hostis, que podem ser terroristas, pode ser vandalismo, podem ser outros atos hostis quaisquer, mas que é importante que nós tenhamos essa capacidade. E, portanto, neste último quartel, ou neste primeiro quartel do século XXI, nós fizemos uma evolução, todo o setor, de uma fase de recomendações e de preparação para uma regulamentação que já obriga a todos os envolvidos a terem determinados procedimentos implementados. Há alguns instrumentos que nos ajudam a preparar estes instrumentos. Deixo-vos aqui estes exemplos. Por um lado, um trabalho onde participámos e que tem uma equipa portuguesa que participou na elaboração deste guia para a elaboração do chamado Plano de Segurança da Água na vertente security, e, portanto, que dá muitas dicas muito importantes de como é que se pode-se fazer este trabalho, e depois os dois programas que o Serviço de Informações de Segurança tem, o Programa Crítica e o Programa de Proteção do Conhecimento, que são muito interessantes e que eu recomendaria a todas as entidades aqui presentes que, caso ainda não tenham assistido a estas ações de sensibilização, que entrem em contacto com o SIS e que as peçam, porque elas são de facto relevantes para nós nos prepararmos melhor para situações futuras menos simpáticas. Entrando agora naquilo que são, de facto, os instrumentos legais que, de alguma forma, criam um pacote legislativo que enquadram a nossa capacidade de incrementar a resiliência e que são, eu escolhi 3 diplomas que neste momento considero que são os 3 diplomas mais importantes. Um primeiro que molda o Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência, que é o Decreto-Lei número 43/2020, que tem como grandes objetivos aqueles que aqui estão explanados, ou seja, garantir a liberdade e continuidade da ação governativa, o funcionamento dos serviços essenciais onde a água e as águas residuais estão incluídas, e a segurança e o bem-estar das populações, que cria o Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência, que cria as comissões de planeamento de emergência, que já falaremos mais à frente, e que tem esta estrutura. Este Conselho é presidido pelo Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, depois tem um Vice-Presidente e vogais. Os vogais são elementos designados das Forças Armadas, das Forças de Segurança, do Serviço de Informações, do Sistema de Segurança Interna, da Agência Portuguesa do Ambiente, da Direção-Geral da Saúde. Portanto, há um conjunto muito alargado de instituições que faz parte deste Conselho Nacional do Planeamento Civil de Emergência e depois também os presidentes das Comissões de Planeamento de Emergência. Estas Comissões de Planeamento de Emergência que estão aqui identificadas, a saber, a SPEAR e a SPEA, a SPEAR, a Comissão de Planeamento de Emergência de Águas e Resíduos, que é presidida pela ERSAR, e a Comissão de Planeamento de Emergência de Agricultura e Alimentação. Depois temos uma para a cibersegurança e para as comunicações, outra para a energia,
Temos também para os transportes aéreos, transportes marítimos e transportes terrestres e também a Comissão de Planeamento e Emergência para a Saúde. Elas têm divididas por coordenadores setoriais. Nós, naturalmente, estamos agrupados com a Comissão de Planeamento e Emergência da Agricultura e Alimentação e temos, inclusivamente, desenvolvido trabalhos em conjunto, porque há uma interface muito grande no trabalho que desenvolvemos juntamente com esta Comissão de Planeamento e Emergência. Qual é o papel destas comissões de planeamento e emergência? Algumas das atribuições estão aqui elencadas. De alguma forma contribuirmos para a produção de documentos estruturais para os setores que são abrangidos pelas respectivas comissões, a elaboração de estudos, prepararmos o setor para estas situações de emergência. Reparem que estas comissões de planeamento e emergência têm, acima de tudo, um papel na preparação, depois não têm um papel tão relevante, embora depois nós participemos, e os últimos exemplos têm mostrado isso, ativamente na resolução das emergências, mas a verdade é que o papel fundamental é o papel de preparação dos setores, de garantir que eles estão preparados para essas situações que, entretanto, surgem. O esclarecimento das populações, a representação internacional e também a organização e participação em exercícios. Depois temos um outro diploma que encaixa neste 43/2020, que é o Decreto-Lei 2225, que é o que resulta da transposição da Diretiva REC, já aqui foi mencionada, a Diretiva das Entidades Críticas, portanto, que é esta que aqui está explanada, a 2022-2557, que atribui ao Conselho Nacional de Planeamento Civil e Emergência a competência de identificar e designar entidades e infraestruturas críticas com o apoio destas comissões de planeamento de emergência, atribui ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna a obrigação de fazer uma avaliação nacional do risco. Posso-vos dizer que esta avaliação nacional do risco, do ponto de vista do SSI, o Sistema de Segurança Interna, está feita, e, portanto, ela já está na camada de decisão política para ser apresentada. Também é responsável pela Estratégia Nacional para a Resiliência das Entidades Críticas, pela emissão de orientações técnicas, pela aprovação dos planos, que vamos falar mais à frente, e pela garantia de cumprimento desta legislação, que é uma forma simpática de dizer pela fiscalização do cumprimento desta legislação. E, portanto, este decreto-lei enquadra estes dois grandes órgãos, quer o Conselho Nacional, quer o Secretário-Geral do SSI, como os grandes pilares de todo este processo. As comissões de planeamento de emergência apoiam na identificação das entidades e das infraestruturas críticas, numa primeira fase definindo critérios e uma metodologia precisamente para identificar quais são as entidades críticas e depois as respectivas infraestruturas, e aquilo que também já posso partilhar convosco é que, quer do ponto de vista do abastecimento de água, quer do ponto de vista das águas residuais, a Comissão de Planeamento e Emergência de Águas e Resíduos já fez este trabalho, estando neste momento em processo de apreciação pelo Conselho Nacional, que é quem tem a palavra final sobre esta matéria. O artigo 23 deste diploma fala na resiliência das entidades críticas, e isto significa que as entidades críticas, a partir do momento que são notificadas com esta atribuição, com este epíteto de entidade crítica, e que, em sede de audiência prévia, confirmam a sua designação por entidade crítica, porque existe um procedimento administrativo, ou seja, a Comissão de Planeamento e Emergência propõe uma lista de entidades críticas com base num conjunto de critérios, o Conselho Nacional aprova esses critérios e, aprovando esses critérios, notifica as entidades como potencialmente críticas. E depois as entidades têm, naturalmente, o direito a uma audiência prévia e pronunciarem-se sobre aquela classificação, se entendem que sim, senhora, se concordam com essa classificação, ou se por alguma razão não concordam, e, portanto, têm que fazer uma resposta fundamentada nesse sentido. Mas, a partir do momento que estão identificadas como entidades críticas, têm que fazer uma avaliação do risco, com base, naturalmente, na avaliação nacional do risco, que, entretanto, será conhecida até 9 meses após a sua designação.
a avaliação do risco esta que tem que ser revista de 4 em 4 anos, ou sempre que se justifique, à semelhança de todas as avaliações do risco, ou seja, sempre que há um evento qualquer ou sempre que é identificada alguma falha, ela deve ser revista. Em caso contrário, pelo menos de 4 em 4 anos, tem que ter um processo de revisão. Esta avaliação do risco tem que ter um plano de resiliência. Este plano de resiliência é elaborado pela própria entidade crítica. Não é novidade para o setor da água que as avaliações do risco têm que ser feitas pelos próprios, não podem ser feitas por entidades externas ou pessoas externas à organização. Tem que ser quem conhece os sistemas, quem conhece o seu funcionamento, quem conhece o espaço onde estão inseridos é que tem que fazer este trabalho. Este plano de resiliência tem estes objetivos, portanto, a prevenir a ocorrência de incidentes, proteger fisicamente as infraestruturas, responder e mitigar as consequências dos incidentes e ter prevista a sua recuperação, garantindo, na medida do possível, a continuidade do serviço, identificar as cadeias de abastecimento alternativas. Este é um aspecto extraordinariamente importante, porque hoje em dia dependemos todos de várias cadeias de abastecimento e muitas delas, muitas vezes, estão concentradas em determinadas zonas do planeta e, portanto, uma ruptura nessa zona do planeta pode ter um impacto significativo nas cadeias de abastecimento. E também o plano de resiliência deve prever as questões relacionadas com a gestão dos recursos humanos internos e externos e os acessos às infraestruturas. A aprovação dos planos de resiliência é feita pelo Sistema de Segurança Interna, que pode pedir pareceres de outras entidades, nomeadamente as forças de segurança ou entidades reguladoras. Foi criada a figura do agente de ligação da entidade crítica, portanto, cada entidade crítica terá um agente de ligação que será o ponto focal para todas as questões que têm que ser dirimidas. Há a questão da notificação dos incidentes, é uma questão extraordinariamente importante. Estão definidas as regras de notificação dos incidentes, eles têm que ser notificados num prazo máximo de 24 horas, têm que identificar as infraestruturas críticas afetadas, têm que identificar o número e percentagem de utilizadores afetados, a duração da perturbação, a área geográfica afetada, causas e consequências e outros elementos relevantes. Tudo isto é matéria que está concretizada na legislação e, portanto, é muito, muito específica e, portanto, são procedimentos a que o setor tem que se habituar. Além disso, tem que notificar aos órgãos de polícia criminal, portanto, toda esta notificação que foi descrita não invalida que, ao mesmo tempo, em determinadas situações, tenha que haver uma notificação aos órgãos de polícia criminal e a elaboração do relatório pormenorizado no prazo máximo de um mês, tudo isto é enviar ao Sistema de Segurança Interna. A importância da realização de exercícios também está prevista nesta legislação. Sabemos, e voltando à questão do improviso, o improviso tem que ser trabalhado e ele é trabalhado com a realização de exercícios. Do plano de resiliência faz parte o plano de segurança de cada uma das infraestruturas críticas, onde em cada infraestrutura crítica devem ser identificados quais são os ativos críticos, quais são as contramedidas e procedimentos de segurança permanentes, ou seja, aqueles que estão em prática no dia-a-dia, em situação de normalidade. Os exemplos são, por exemplo, os controlos de acesso ou os procedimentos de alerta e também as contramedidas e procedimentos de segurança progressivos a partir do momento em que um alerta é desencadeado. E, portanto, o plano de segurança é um anexo do plano de resiliência. Também, além do agente de ligação da entidade crítica, terá que haver um agente de ligação da infraestrutura crítica. Muito importante esta noção, mas penso que não será novidade para ninguém, de que nem todas as infraestruturas de uma entidade crítica são infraestruturas críticas e, portanto, há que fazer este trabalho, a entidade crítica tem que fazer este trabalho, de facto, dentro da sua coleção de infraestruturas, identificar aquelas que são críticas, aquelas que são nucleares para
garantir a continuidade do serviço, mesmo em situações de emergência, e, portanto, depois cada uma destas infraestruturas críticas tem que ter um agente de ligação, uma pessoa responsável. Há uma novidade aqui também muito importante, tem que ser utilizada com parcimónia, mas é muito importante que seja utilizada em situações que sejam reconhecidamente necessárias, que é o pedido de verificação de antecedentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se a organização detectar que há alguma situação um pouco estranha relativamente a algum dos seus colaboradores, porque muitas das ameaças ou algumas das ameaças podem ser internas à organização, há a possibilidade de ser pedida às autoridades um pedido de verificação de antecedentes. Isto pode ser feito quer no momento em que a pessoa já colabora com a entidade, quer no momento em que há um conjunto de pessoas que se estão a candidatar a trabalhar numa determinada entidade. Isto naturalmente assume relevância para aquelas pessoas que vão trabalhar com infraestruturas críticas em lugares mais sensíveis e, portanto, é uma ferramenta que também está disponível. Todo este diploma é fiscalizado pelo Sistema de Segurança Interna, pelo SSI, tem um quadro sancionatório que naturalmente é relativo a procedimentos administrativos, ou seja, a entidade crítica não fez o plano de resiliência ou não fez o plano de segurança da infraestrutura crítica, por exemplo. Naturalmente o quadro sancionatório não é para as situações em que ocorram eventos e que não estavam naturalmente no controle da entidade, mas sim para os procedimentos administrativos, ou seja, para a inação. Irá existir uma plataforma eletrónica de registro, quer das entidades críticas, quer das infraestruturas críticas, naturalmente de acesso muito limitado, portanto não terá acesso livre e portanto, será informação sensível que será gerida também pelo Sistema de Segurança Interna. E depois temos, e aqui falarei mais brevemente, o regime jurídico da cibersegurança, não é de todo uma área que eu domino, mas de qualquer forma ele já está consagrado. Portanto, a diretiva NIS 2 foi transposta pelo Decreto-Lei 125/2025, a diretiva 2022/2555, chamava só a atenção aqui a um pormenor, esta é a 2555, a das entidades críticas é a 2557. Ou seja, isto mostra a preocupação que a União Europeia teve de lançar estas duas diretivas como um pacote para a resiliência do setor da água. Todos nós sabemos que esta é uma prioridade da Comissão Europeia, a questão do setor da água e da sua resiliência, da sua capacidade de resistir a situações imprevistas. Este regime jurídico aplica-se ao setor da água, incluindo a ESAR, portanto a ESAR é uma entidade que também tem que dar cumprimento a este decreto-lei. Ele define as entidades essenciais, que são quais? São aquelas que forem identificadas como entidades críticas e todas aquelas que empregam mais de 250 pessoas e tenham um volume de negócios acima dos 50 milhões de euros. E as restantes serão as chamadas entidades importantes. Qual é a grande diferença? A diferença é que, em termos de regras, em termos de requisitos que têm que ser cumpridos ao abrigo do Decreto-Lei 125/2025, serão ligeiramente diferentes. Naturalmente mais exigentes para as entidades essenciais, um pouco menos exigentes para as entidades importantes. À semelhança do que acontece com a legislação das entidades críticas, tem que haver um ponto de contacto permanente da entidade essencial ou importante. A ERSAR é identificada como uma entidade pública relevante do Grupo A, onde estão englobadas as entidades administrativas independentes e, portanto, também tem um conjunto de requisitos que se lhes aplicam em termos deste regime jurídico da cibersegurança, e todo este processo será gerido também numa plataforma eletrónica que será disponibilizada pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Existe uma equipa nacional de resposta a incidentes de cibersegurança, ela tem este nome, o CERT.pt, e portanto que ajudará em todo este processo, e haverá, à semelhança do que acontece com a legislação das entidades críticas, ou não haverá, já existe, a notificação obrigatória dos incidentes, onde também estão tipificadas as informações que devem ser
dadas nesta notificação, o número de utilizadores afetados, o número total de utilizadores do serviço que foi perturbado, a duração do incidente, o nível de gravidade, a dimensão do impacto. Tem que ser feita uma notificação inicial, uma de fim de impacto e depois um relatório final, numa estratégia muito semelhante também ao das entidades críticas. Portanto, há todo aqui um quadro que é confluente na abordagem que faz. Deve haver uma cooperação no âmbito das infraestruturas críticas e depois há um processo de fiscalização e um quadro sancionatório que, para quem o consultar com detalhe, verá que pode atingir valores que são, de facto, bastante assustadores. E, portanto, é muito importante, não naquela lógica do vou ter que cumprir isto para não ser multado, mas na lógica do vou ter que cumprir isto para reforçar a minha segurança relativamente a ataques ciber. Bom, a apresentação já vai longa. Lições aprendidas muito rapidamente. Estão aqui os exemplos dos últimos anos, século XXI, só do que é que já passamos. 6 eventos de seca, uma pandemia, um apagão, a depressão Christine e os vários ataques ciber, incluindo a ERSAR. Como sabem, há cerca de um ano também sofremos um ataque ciber. Muitas entidades gestoras já sofreram ataques ciber e, portanto, com estas lições aprendidas, ou melhor, com esta quantidade de eventos, nós já temos a obrigação de ter muitas lições aprendidas e de saber reagir. Algumas delas que eu vou deixar aqui para discussão. Nós gostamos de operar os nossos sistemas automaticamente, mas não podemos esquecer de os operar manualmente. Temos que saber operá-los manualmente. Todos, os mais novos e os mais velhos. A capacidade de sermos resilientes do ponto de vista energético. Temos que ter alternativas ao fornecimento normal de energia. A capacidade de criar comunicações alternativas. Capacidade de termos meios de comunicação alternativos. Não ficarmos agarrados aos telemóveis. Os rádios amador, os pontos de encontro. São mecanismos de comunicação alternativa que não podem ser esquecidos. A definição de prioridades. Quem é que eu abasteço em primeiro lugar? Tem que estar definido para que eu não tenha que pensar nisso nessa altura. A gestão em termos de transporte de água. A capacidade de nós balancearmos a eficiência com a segurança. No caso do apagão, por exemplo, ele aconteceu às 11h33. Às 11h33 da manhã, muitos reservatórios de muitas entidades gestoras estavam com uma capacidade mínima. Estavam com uma capacidade mínima porque nessa altura a energia é muito cara, o que significou que rapidamente alguns deles ficaram sem água. Nós temos que contrabalançar a eficiência energética com a segurança. Não podemos pensar só na eficiência energética, também temos que pensar na nossa segurança. E, por fim, a capacidade do cidadão reagir. Eu hoje vi no LinkedIn uma medida muito interessante das Águas Públicas da Serra da Estrela, que ofereceram a todos os seus clientes uma power bank para carregar os telemóveis solar. É uma medida de resiliência, mas o cidadão tem que ser capaz de criar condições para, durante 72 horas, ser capaz de reagir a estas situações sem ter que fazer uma corrida ao supermercado ou ter que encher todos os tarecos lá de casa com água para ter água durante as próximas horas. Isto não é para tirar a importância à ação do Estado, é para que o Estado tenha tempo de planear a sua resposta e que ela seja mais eficaz e o cidadão, nas primeiras 72 horas, consiga suprir as suas necessidades. Umas notas finais. Emergência não é sinónimo de improviso, já falámos nisto. Capacidade de anteciparmos, capacidade de planearmos, o treino, muito importante, o treino, a melhoria contínua que é feita com o treino, a cooperação e a partilha e a regulação como um catalisador de boas práticas. Por fim, tudo isto não é alheio a um puzzle da organização do setor, como é que o setor se deve organizar. A governança é fundamental, não são alheias à política tarifária, não é alheia à utilização eficiente e suficiente dos recursos, usarmos aquilo que efetivamente precisamos. A questão da gestão dos ativos, estamos a ficar com infraestruturas envelhecidas, nós não podemos negligenciar este aspecto. A questão do binómio seca-escassez,
nós temos que adequar as nossas atividades aos recursos disponíveis e não o contrário. Todos os desafios relacionados com a qualidade da água, os PFAS, os microplásticos, os poluentes emergentes, as questões da segurança que falámos aqui hoje, inteligência artificial e blockchain. Tudo áreas, isto é tudo, são peças do mesmo puzzle. E deixo aqui uma mensagem final da Presidente Ersar. É uma mensagem que eu gosto muito porque eu partilho desta ideia. A água, se calhar, devia ter uma gestão mais assente no recurso e não nas atividades. E uma gestão mais centralizada, que soubesse gerir a água de uma forma holística para as diferentes atividades. Hoje em dia o que nós temos é o contrário. Nós temos a gestão da água com base nas atividades e não com base na criticidade que é o recurso. Bom, e não vos tomo mais tempo, que já me alarguei muito. Muito obrigado e fico à vossa disposição para as vossas perguntas. Muito obrigado, Luís. Um compêndio de dicas, de experiências, de partilha que temos todos que revisitar, desde esse enquadramento mais histórico até aqui às dicas mais práticas, bastante objetivas para quem percebe. Por isso, muito obrigado. Vamos passar aqui um breve momento de perguntas e respostas, em que vou passar a primeira palavra à Ana Rita Tavares para que lance a primeira questão colocada pelos participantes no Zoom e para a qual tentaremos, com o apoio do Luís Chimas, dar resposta. Olá, Ana. A primeira questão fala relativamente ao Guia Técnico 25, pergunta, se não faria sentido evoluir no sentido de abraçar também as questões da quantidade. Ou seja, não só a qualidade, mas também avançar para a quantidade. Sim, claro que sim, a resposta só pode ser afirmativa. Nós não, a qualidade e a quantidade são irmãs gêmeas na gestão da água e nós sabemos que estão intimamente relacionadas. Nós sabemos que quando a quantidade começa a diminuir, em princípio a qualidade também começa a diminuir e, portanto, é preciso fazer um esforço maior para termos água de boa qualidade. Está aqui o Rui, que não me deixa mentir, com a experiência das águas do Algarve e com a experiência recente nas águas do Algarve, quando aquelas grandes origens de água começaram a ficar, numa linguagem muito popular, rasas, os problemas de qualidade sobem e o esforço que é preciso fazer para garantir a qualidade final na torneira é maior e, portanto, claro que sim. Obrigado, Luís. Aqui outra questão que é relativamente ao plano de resiliência, portanto, aos planos de resiliência que a diretora tem de resolver. A questão é se este é um plano equiparado a um plano de continuidade de negócio. É assim, eu diria que é um plano que está integrado na continuidade de negócio. A continuidade de negócio de uma entidade gestora é muito mais do que o serviço propriamente dito, não é? O serviço propriamente dito é o aspecto essencial, seja ele do abastecimento de água, seja do tratamento de águas residuais, mas a continuidade da operação da entidade gestora não depende exclusivamente disso. Mas sim, embora o plano de resiliência, como eu procurei demonstrar, para quem ainda não leu e vá ler com detalhe os diplomas que foram aqui enunciados, está muito bem tipificada a informação que deve constar desse plano. Agora, naturalmente, quando nós construímos um plano de continuidade de negócio, que vai ter numa entidade gestora, por exemplo, um sistema de abastecimento de água, vai ter esta componente de garantir a continuidade da prestação do serviço, mas também tem que ter a componente, por exemplo, de garantir a continuidade do funcionamento do sistema de faturação ou a continuidade do funcionamento de toda a infraestrutura digital da organização. E, portanto, eu diria que é uma peça deste plano de continuidade de negócio. A seguinte questão é relacionada com a proteção de reservas de água e ordenamento do território. Como é que se equaciona o tema da proteção de reservas de água e ordenamento do território? Eu vou meter aqui um bocadinho a foice em seara alheia, mas foi um assunto que acabou por ser menos falado, mas acabou por ser falado. Mas eu penso que deveria até ter sido mais falado.
Quando nós tivemos o evento da Depressão Christine a 28 de janeiro, é verdade que a causa primária foi aquele evento climático que principalmente o centro do país sofreu. Mas as consequências do evento foram muito condicionadas pelo bom ou mau ordenamento do território que tem vindo a ser feito no nosso país. Não vou querer qualificar, porque eu não sou especialista em ordenamento do território, mas utilizando a informação que muitos especialistas, ou alguns especialistas falaram, a verdade é que aquilo que têm sido as nossas decisões, e nestas questões em que tomamos decisões menos más, a culpa deve ser sempre coletiva, as decisões menos acertadas do ponto de vista do ordenamento do território, amplificaram as consequências daquele evento. E, portanto, de facto, eu estou cada vez mais convencido de que um incremento da nossa resiliência, não só no setor da água, mas em todos os outros setores, passa por nós fazermos um ordenamento do território diferente daquele do que temos vindo a fazer, tentando corrigir alguns erros que já cometemos e, no caso de não conseguirmos corrigir alguns erros, por já não ser possível, tentarmos mitigar as consequências. Um exemplo muito interessante foi o que aconteceu na cidade de Setúbal, que foi amplamente divulgado, a criação de um espelho de água, de uma lagoa de acumulação de água, que evitou que a cidade ficasse inundada naquele evento. E, portanto, aquilo que foi uma decisão de construir em leite cheia foi mitigada com a construção daquele espelho de água. E, portanto, nós temos que, de facto, olhar para o ordenamento do território como uma peça muito importante. E eu tenho a certeza que não é alheio a este aspecto o facto de a própria Presidente Ersar considerar, e a própria Ersar considerar, que esta questão da gestão da água tem que ser um pouco mais unificada para que estas questões mais macro sejam percepcionadas antes e não depois dos eventos. Obrigado, Luís. Nós temos aqui diversas questões, vamos selecionando. Uma questão que decorre, uma consequência da aplicação do decreto-lei da residência de entidades críticas. E a questão é a seguinte: quais são os critérios de avaliação de riscos para o abastecimento de água para que uma entidade seja classificada como entidade crítica? Bom, é daquelas situações que me faz lembrar aquela situação que aparece às vezes nos filmes. Eu não posso dizer, e se dissesse tinha que vos matar. Não, isto é meio a brincar, meio a sério. De facto, para já não é possível dizer quais são os critérios até porque a nossa proposta ainda não está formalmente aprovada pelo Conselho Nacional do Planeamento Civil de Emergência. O que eu vos posso adiantar é aquilo que está na legislação e que, naturalmente, os critérios estão relacionados com os impactos que um efeito perturbador pode ter numa determinada entidade. Ou seja, eles têm que ser efeitos perturbadores significativos de dimensão que se possa considerar nacional. Nós sabemos que o setor da água é um setor eminentemente local, numa determinada gama também um setor regional, mas a verdade é que há determinados eventos ou determinados eventos que em determinadas entidades gestoras podem ter impactos que são bastante significativos e que se podem considerar nacionais. E, portanto, o que eu vos posso adiantar é que estes critérios que estão subjacentes e que nós propusemos têm a ver com a dimensão dos impactos se uma destas entidades fosse afetada por qualquer efeito perturbador significativo. Obrigado, Luís. Mais uma questão: que critérios devem ser priorizados na reabilitação de ativos quando o objetivo é aumentar a resiliência e não apenas reduzir perdas? Eu não sou especialista em gestão de ativos. O Rui disse que eu sabia umas coisas sobre qualidade da água, acho que ele até exagerou, porque eu não sei assim tanto. Eu não sou um especialista em gestão de ativos. Eu julgo que a gestão de ativos não é só redução de perdas.
a gestão de ativos será um bocadinho mais do que isso. É de facto, a redução de perdas é aquilo que está mais presente, mas nós temos que garantir a vida útil desses ativos. Os critérios podem ser, por exemplo, e isso foi de alguma forma abordado na apresentação, se calhar não com o detalhe que merecia, mas com o tempo disponível era o possível, que são, por exemplo, a forma como nós acedemos aos nossos ativos, a gestão de acesso aos nossos ativos. Nós temos que começar a olhar, eu não sou muito apologista de uma perspectiva securitária extrema, mas nós temos que olhar para os nossos ativos como ativos que têm uma certa sensibilidade. E, portanto, esta gestão que tem que, naturalmente, garantir a sua vida útil com as devidas ações de manutenção, tem que ser, ao mesmo tempo, uma gestão que garanta a sua vida útil, impedindo que atos hostis os danifiquem e ponham o seu funcionamento em causa antes do tempo. E, portanto, a gestão de acessos é um dos critérios que pode ser considerado, a forma como acedemos a um reservatório, como acedemos a uma estação de tratamento, a forma como acedemos a um armazém onde estão armazenados produtos químicos que podem ter a sua sensibilidade. Portanto, todos esses aspectos são aspectos muito importantes na gestão de ativos. O tempo é longo, eventualmente temos aqui tempo para mais uma ou duas questões. Eu tinha aqui uma questão, pode ser uma questão, barra desafio, que é como é que vamos gerir este equilíbrio no setor, equilíbrio entre esta necessidade da resposta às resiliência de entidades críticas e a sustentabilidade até das próprias entidades gestoras. O que quer dizer com isto? Nós vamos ter necessidade de fazer alguns investimentos para entidades gestoras, alguns custos adicionais, ao mesmo tempo mantendo as competências dentro de casa e reforçar as competências em termos de ativos humanos. Tudo isto num quadro em que mexerem tarifas por esta razão em particular é desafiante. É possível, equaciona-se que integra alguma flexibilidade nas tarifas para dar resposta a estas necessidades legais. Vamos fazer apenas com o quadro de financiamento que existe e com o quadro de competências recursos humanos que existe. O que é que está previsto nesta matéria? Não foi de forma inocente que eu apresentei naquelas notas finais aquelas várias peças do puzzle. São muitas peças e elas têm todas que encaixar. Não é segredo para ninguém que a ERSAR tem, muitas vezes, e até tem desenvolvido atividades nesse sentido, tentando sensibilizar as entidades gestoras de que o seu crescimento em termos de escala é fundamental para garantir a resposta adequada a estas exigências. Reparem que não devemos olhar para estas exigências como o fator promotor de uma eventual mudança nas entidades gestoras, de dizer eu sozinho não sou capaz, vou-me juntar aqui ao vizinho do lado para juntos formarmos uma entidade mais resiliente. Nós temos que perceber de facto quais são as vantagens que são consequências desta criação da escala. E, portanto, esses problemas que são abordados nessa questão, nomeadamente relacionados com a tarifa, relacionados com estas exigências crescentes, com a capacidade técnica que é preciso ser incrementada internamente para desenvolver, tudo isto é consequência de um crescimento em termos de escala. E, portanto, eu diria que cada entidade gestora tem que fazer essa análise, tem que olhar para si, tem que olhar para a sua capacidade interna, tem que olhar para todas aquelas peças do puzzle, ver se é capaz de dar resposta, se não é capaz de dar resposta, que competências precisa de adquirir, que formas tem de adquirir essas competências, não tendo dogmas relativamente a nenhuma das soluções possíveis. E, portanto,
A questão da governança, num dos primeiros slides eu também apresentei isso, a questão da governança é muito importante na estratégia das entidades gestoras e, portanto, todas estas peças do puzzle têm que ser combinadas de forma a que elas encaixem perfeitamente e, portanto, o crescimento em termos de escala pode ser determinante para dar cumprimento a estes requisitos de uma forma mais capaz. Obrigado. Obrigada. E amanhã já vai longa, teríamos aqui muitas outras questões para esclarecer, não é? E muitas dúvidas por parte dos nossos participantes. Antes de nos despedirmos, eu quero deixar uma palavra de agradecimento ao nosso orador convidado, ao Dr. Luís Simas, pela qualidade e profundidade da intervenção. Certamente que vamos todos muito melhor preparados, porque também nos ajuda um bocadinho a refletir sobre aquilo que nós temos agora em cima da mesa e quais são os desafios enquanto entidades gestoras, quer em alta, quer em baixa. À APDA também agradecer porque nos permite criar um espaço de partilha e de debate, e a todos vós que estão aí deste lado e que reservaram uma hora, que não foi uma hora, não é? 1h30 do vosso dia para nos ouvir. É isto tudo que faz sentido. E há alguma questão, a Comissão Especializada estará cá deste lado para poder apoiar. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos os que assistiram pela paciência que tiveram. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todos. Boa tarde.